Olá, meu nome é Andresa, eu sou professora de educação física aqui da Academia Sprint Total e eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre algo que acomete muitas pessoas. Muitas pessoas sabem que tem, muitas pessoas acabam passando mal, tendo sintomas e descobrem que tem depois, que é a diabetes. O que que é a diabetes? Vou tentar ser bem clara nesse vídeo, tá? Eu vou tentar falar com as palavras mais fáceis possíveis para que você consiga entender, para que você consiga entender também a importância de mudar os hábitos quando você tem a diabetes. E para você saber também que sempre tem jeito, né? Nunca é, ai, algo que eu não vou conseguir resolver. Você consegue, se você mudar os seus hábitos, você consegue melhorar esse quadro de diabetes. Então, vamos entender primeiro o que que é diabetes, porque para a gente entender qual a melhor atividade física para quem tem diabetes, é muito importante a gente entender o que que ela faz no nosso corpo, né? Então, a diabetes é o açúcar alto no sangue. Ponto final. Você come e aí o seu organismo não consegue absorver esse açúcar do jeito certo e o açúcar fica boiando aí na sua corrente sanguínea. E aí, quando esse açúcar fica boiando na corrente sanguínea e fica elevado, você vai, faz um exame de sangue e vê que a sua glicemia está mais alta do que o normal. A sua glicemia de jejum, quando você acorda, você vai lá e faz o exame de sangue, você percebe que a sua glicemia ela está mais alta que o normal. E aí o médico pede para você fazer atividade física e o médico pede para você tomar um remedinho e controlar a sua alimentação. Então, diabetes nada mais é do que o açúcar alto no sangue, ok? Então, quais são os fatores de risco para você ter diabetes? Então, o que que você faz de errado aí na sua vida para você ter a diabetes? Falta de exercício físico, alimentação errada, são os dois principais, as duas principais causas de você ter diabetes. Então, você come muito açúcar, muito doce, toma muito refrigerante, come muita farinha branca, o pão, o macarrão, o arroz, mistura o macarrão com arroz no mesmo prato, come muito carboidrato branco e não se movimenta. Aí você, quando acontece isso, você acaba ganhando peso. Quando você ganha peso, esse peso, essa gordura que você ganha, se ela ficar localizada mais na barriga, aquela barriga dura, que a gente chama de gordura visceral, que a gordura está entre os órgãos, se você acumular mais a gordura aí, você corre o risco de atrapalhar o seu metabolismo. E aí o risco é maior ainda de você acumular o açúcar no sangue e ser diagnosticado com diabetes. Então é super importante a alimentação adequada e exercício físico para que esse quadro não se inicie na sua vida, para que esse quadro de diabetes não se inicie na sua vida, ok? Então, o principal fator de risco que ocasiona diabetes é a alimentação errada e falta de exercício físico. E aí, o que que a diabetes causa? Bom, quando você está com açúcar muito alto no sangue, você pode ter uma confusão mental, você pode ter uma dificuldade de cicatrização de alguns machucados, você pode começar a perder a visão. Quando você começa a perder a visão, quando você começa a ter problemas nos olhos, né, de enxergar as coisas, aí é porque a diabetes, a glicemia está ficando muito alta por muito tempo. Então já é um quadro já mais avançado. Geralmente as pessoas sentem alguma coisa assim, um incômodo, às vezes dá enjoo, porque o açúcar está muito alto, às vezes a pessoa perde a fome, e quando a pessoa perde a fome, é, entre aspas, uma defesa do organismo dela, né? Porque se o açúcar está muito alto, ela perde a fome para não comer e não subir mais o açúcar. Então, é um mecanismo dentro do nosso organismo que avisa: vou tirar o apetite dessa pessoa, vou fazer essa pessoa não comer, porque se esse açúcar subir demais, o cérebro aqui vai dar um piripaque. Por isso que dizem, né, algumas pessoas, ou alguns médicos, alguns lugares que você pesquisar, você vai encontrar que quando a pessoa tem diabetes, ela acaba emagrecendo porque ela perde o apetite, porque a glicemia fica muito alta por muito tempo, tá? Então, a diabetes pode causar tudo isso,
Então, e ela é uma doença às vezes silenciosa, você não sabe que você tem diabetes. Às vezes você não sente nada, mas a sua glicemia está ali mantendo numa faixa um pouco maior do que a normal, e os seus órgãos sofrem com isso, o seu metabolismo, que é um conjunto de reações químicas que tem dentro do seu corpo, sofre com isso, o seu cérebro sofre com isso. Então, não é legal ter o açúcar alto no sangue, ok? A gente tem dois tipos de diabetes. A gente tem o tipo um e o tipo 2. Eu vou dar as características rapidinho aqui do tipo um e tipo 2, mas eu vou falar mais do tipo 2. Por quê? Porque são as pessoas com diabetes tipo 2 que mais procuram a academia, que mais os médicos mandam ir fazer atividade física. Por quê? Porque as pessoas que têm diabetes tipo um, elas nasceram com a diabetes, elas nasceram com um mau funcionamento do pâncreas, e ela precisa ter qualidade de vida, a atividade física é super importante para essas pessoas, mas não tem muito como reverter o quadro. Essas pessoas que têm diabetes um, do tipo um, elas já são dependentes de insulina na maioria das vezes, e elas precisam diariamente tomar insulina de alguma forma, ou é aquela que fica pingando, né? Eu não sei falar os nomes direito para vocês, porque eu sou professora de educação física, mas a gente sabe que isso existe, eu não sou médica, né? Então, ou ela aplica a insulina na subcutânea, na região do abdômen, para manter a glicemia. Então, a diabetes tipo um, se a pessoa vem treinar, a gente sabe exatamente como montar um treino para quem tem a diabetes tipo um. Tem a diabetes tipo um, não tem o pâncreas funcionando do jeito certo e não tem a liberação de insulina pelo pâncreas do jeito certo. Agora, as pessoas com diabetes tipo 2, essas geralmente procuram a academia. São dois públicos com glicemia alta que procuram academia. Aquelas pessoas que estão com resistência à insulina e aquelas pessoas que já têm a diabetes tipo 2, já foram diagnosticadas com a diabetes tipo 2. As pessoas que estão com resistência à insulina, muitas vezes o médico não passa remédio, manda cuidar da alimentação e fazer atividade física, porque para reverter o quadro é muito fácil. É só mudar um pouco os hábitos que melhora o quadro e a diabetes vai embora, a resistência à insulina vai embora. Uma pessoa que já tem a diabetes tipo 2 instalada, que a insulina ela tá boiando ali no meio do corpo dela e não está conseguindo levar o carboidrato, levar a glicose para dentro do músculo, essa pessoa precisa tomar o remédio, precisa fazer atividade física e precisa cuidar da alimentação. Porque essa pessoa um dia pode ficar dependente de insulina. E ficar dependente de insulina, para quem não nasceu com um problema, é uma coisa bem difícil. É uma coisa bem difícil para todo mundo, mas quem já nasceu com a diabetes tipo um já sabe lidar com aquilo, já sabe conviver com aquilo e sabe se cuidar muito bem. Quem adquire a diabetes por maus hábitos, por sedentarismo, por alimentação errada e por falta de exercício, né, na maioria das vezes, por comer muito doce, muito açúcar, essas pessoas que adquirem a diabetes tipo 2, elas precisam tomar um remédio, precisam se cuidar. Então, essa é a diferença do tipo diabetes um e do tipo de diabetes da diabetes 2. Antes de explicar sobre atividade física e diabetes, eu preciso explicar uma coisa para você. O que que é a insulina? A insulina é um hormônio que o nosso pâncreas libera. Então, toda vez que a gente come, o nosso cérebro avisa para o nosso corpo que a gente está comendo, aí o carboidrato entra. O que que é o carboidrato? O pão, o macarrão, o arroz, a batata, a mandioquinha, a batata doce, o pastel, a pizza, o croissant, o beirute, tudo que é massa, tudo que tem farinha branca é o carboidrato, e ele vai entrar na sua corrente sanguínea como açúcar, tá? Quando você come a fruta, agora eu vou falar dos saudáveis, tá? Dos carboidratos saudáveis. A fruta é um carboidrato saudável, a linhaça, a chia, aveia, são carboidratos saudáveis, né? A batata, a mandioca também é saudável, mas não pode abusar muito, né? Tem que ser assada, cozida, não pode ser frita, enfim. Os carboidratos bons e os carboidratos ruins, quando eles entram no nosso corpo, eles viram açúcar lá no sangue, que a gente chama de glicose.
A insulina é liberada pelo pâncreas quando o açúcar entra. Então, entrou o alimento foi para o estômago digeriu, mandou para a corrente sanguínea. Chegou na corrente sanguínea, a glicose. Quando a glicose chega na corrente sanguínea, o pâncreas fala: opa, tem muito açúcar, vamos liberar a insulina, porque a insulina é o responsável por pegar essa molécula de glicose que está na corrente sanguínea e colocar para dentro do músculo. Por quê? Porque a nossa célula muscular, ela precisa de energia. E essa glicose que fica na corrente sanguínea, no nosso sangue, vai para dentro do músculo e lá dentro do músculo, ela dá energia para o músculo contrair. Então, por isso que é importante você fazer atividade física. Por quê? A insulina liberou, foi lá, pegou a glicose e aí ela tenta entrar com a glicose dentro da célula muscular. E se não tiver um esforço querendo, esse músculo querendo essa glicose vai ter dificuldade de entrar lá. E aí ela vai ficar alta na corrente sanguínea. E aí vem a diabetes. Então, uma coisa é você ter a glicose na corrente sanguínea e ter a liberação da insulina, e a insulina não conseguir entrar para dentro do músculo com a glicose. Isso é uma coisa. Outra coisa é você não ter a liberação da insulina pelo pâncreas. Quando você não tem a liberação da insulina pelo pâncreas, é a diabetes tipo 1. Quando você tem a liberação da insulina pelo pâncreas, mas a insulina não consegue colocar essa glicose para dentro da célula muscular, aí é diabetes tipo 2, porque você tem o pâncreas funcionando, você tem a insulina funcionando bem, mas ela não consegue fazer o que ela tem que fazer. Ela, para que que ela veio? Para que que ela veio? A insulina veio para pôr o açúcar para dentro do músculo, para colocar a glicose para dentro do músculo. Só que ela não consegue. Ou ela não consegue, porque ela não consegue chegar na molécula de glicose para pôr dentro do músculo, ou ela até chega na molécula de glicose, mas ela não consegue colocar para dentro do músculo. E isso vira um problema. Por quê? Porque aí fica a insulina e a glicose boiando na sua corrente sanguínea, fica tudo alto e você não consegue ter a energia lá dentro do músculo. E aí fica tudo alto, o seu metabolismo, né? Que é um conjunto de reações químicas que tem dentro do seu corpo, fica todo confuso. E aí o que que você precisa fazer? Você precisa tomar um remédio para ir lá na glicose, queimar a glicose, porque não está conseguindo colocar a glicose para dentro do músculo. Por isso que o médico manda você tomar um remedinho. E aí ele manda você ir fazer atividade física e controlar a alimentação para quê? Controlando a alimentação, não vai entrar tanto o açúcar. Então já é menos que tem que controlar. Fazendo exercício físico, você tem duas coisas ajudando: o remédio, queimando esse açúcar que está a mais, e a atividade física que está fazendo com que a insulina pegue a molécula de glicose e coloque para dentro do músculo. Então, esse conjunto de coisas vai regularizando e normalizando o seu metabolismo, certo? Então, a atividade física, para quem tem diabetes, é super importante. Super importante. E a atividade física feita da maneira correta. Não é só ficar fazendo caminhada. A caminhada ajuda? É claro que ajuda. Fazer bicicleta, nadar, ajuda. Toda atividade física para quem tem diabetes vai ajudar. Toda atividade física vai fazer com que o seu músculo contraia mais, vai fazer com que ele precise captar o glicose que está na corrente sanguínea para dentro do músculo para ele ter energia para contração. Então, é super importante fazer a atividade física e controlar um pouco a alimentação. Porém, o treinamento de força, ele tem uma importância muito, muito grande para quem tem diabetes. Vamos pensar o seguinte: para o músculo contrair, para fazer força, ele precisa ter energia dentro dele, certo? Ele precisa de energia. Para ele ter essa energia, a insulina vai pegar o glicogênio e vai colocar lá para dentro do músculo. Ok. Quando você contrai o seu músculo a mais e isoladamente, porque a musculação, o treinamento de força, trabalha o seu músculo de forma isolada, né? A gente trabalha o músculo por partes. A gente trabalha peitoral, ombro, bíceps, tríceps, dorsais, parte da frente da perna, parte de trás da perna, parte lateral da perna, parte medial da perna, panturrilha, abdômen. Então, quanto mais a gente isola a musculatura, melhor, porque mais a gente vai precisar gastar a energia que está dentro desse músculo e captar novas energias que estão na corrente sanguínea para dentro desse músculo. Eu estou explicando de uma maneira bem fácil para você entender
como é importante fazer um treinamento de força para quem tem diabetes. É muito importante. Às vezes, você pode ir treinar em algum lugar que as pessoas não têm esse conhecimento e acaba deixando você só na esteira por medo de fazer outro tipo de treino e prejudicar. Não, você deve fazer o treinamento de força, pelo menos 3 vezes na semana, porque é super importante para consertar esse quadro de açúcar alto no seu sangue. Ah, então o treinamento de força, a musculação é mágico, ele vai resolver o meu problema. Não. Você precisa de um conjunto de hábitos novos para controlar essa glicemia e para voltar à normalidade o seu metabolismo. Só fazer atividade física, sair do treino e comer um chocolate não vai resolver. Inclusive, vai piorar. Se você controlar a sua alimentação, você vai melhorar esse quadro. Se você fizer atividade física, você vai melhorar esse quadro. Se você fizer um e não fizer o outro, você vai ficar meio que pisando no freio e no acelerador em relação à doença. Então, é importantíssimo você ter as duas coisas, a atividade física e a alimentação adequada. E aí a gente chega num ponto muito importante que é o quê? A mudança do hábito. A mudança do hábito nem sempre é fácil. Nós deveríamos dar atenção para novos hábitos saudáveis na vida sem precisar passar por uma doença para conseguir chegar nesse nível de mudar o nosso hábito. Porém, o ser humano só aprende na sofrência, não é verdade? Então, se você se conscientizar de que mudar os hábitos é importante para que você não venha a ficar doente, ótimo. Coloque atividade física na sua rotina, no seu dia a dia, para você não ficar doente, ter mais qualidade de vida. Se você está passando por um quadro de diabetes e precisa da atividade física para tentar mudar esse quadro, você vai ter que mudar os seus hábitos de uma forma em geral. E a mudança de hábitos tem muito a ver com o nosso fator emocional. Então, talvez seja interessante você ter um acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo, de um profissional da área de educação física, de um nutricionista, porque é uma mudança total. Por que será que nós sabemos que aquilo faz mal para a gente, mas a gente vai e come? Ou a gente sabe que faz mal ser sedentário, a gente sabe que faz mal não fazer atividade física, mas a gente não faz. A gente sabe que faz mal comer doce, mas a gente come. Então, um apoio, uma terapia, um apoio também emocional é super importante para quem está passando por isso, para que consiga realmente mudar os hábitos, né? Porque às vezes a sofrência faz a gente mudar o estilo da nossa vida, né? A gente aprende, só que às vezes nem assim a pessoa aprende. Então, às vezes a pessoa precisa realmente ter a mudança de hábitos para conseguir seguir à risca uma alimentação mais equilibrada e atividade física com consistência para ter esse resultado na melhoria da diabetes, tá bom? Então, eu dei uma ideia geral nesse vídeo e tentei explicar para vocês o que que é e por que que o treinamento de força é tão importante para quem tem diabetes. Aqui na Sprint Total, a gente tem um protocolo de treinamento para quem tem diabetes. E todos os professores que trabalham aqui sabem desse protocolo. É muito importante você estar fazendo atividade física em um lugar que existem profissionais com CREF, professores de educação física, que estão preparados para te atender e para montar um treinamento para você, ok? E agora eu estou aqui nesse vídeo para falar para vocês sobre a parceria que a Academia Sprint Total tem com a ADJ Diabetes Brasil. A ADJ Diabetes Brasil é uma associação que oferece suporte a pessoas com diabetes. Essa associação busca informar e conscientizar sobre o diabetes, promovendo a saúde e a melhor qualidade de vida para aqueles que vivem com essa condição. A ADJ realiza atividades educativas, campanhas de prevenção, eventos e projetos diversos para apoiar pacientes e famílias, além de defender os direitos das pessoas com diabetes. Quando você olha o site deles, você encontra aqui, bem embaixo, o telefone do pessoal para você entrar em contato. De repente, se você tiver alguém na sua família com diabetes ou você for diabético, você pode sim enviar uma mensagem para o WhatsApp deles, que é o 971480465,
que você vai conseguir um contato lá com o pessoal que é especializado para te ajudar a mudança de hábitos, a como lidar com a doença, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar no site deles, que é o adj.org.br. Vocês podem até adquirir uma carteirinha gratuitamente para você ser atendido lá. Eles falam para você como que você pode cuidar da sua alimentação, como pode ser os exercícios físicos, te explica sobre a hipoglicemia, sobre a hiperglicemia, né? Em relação aos exercícios físicos, aqui na Sprint Total, a gente também tem o pessoal que está preparado para te atender em relação ao treinamento de força, ao treinamento aeróbico, que é super importante fazer os dois nas condições de diabetes, como já foi explicado no vídeo anteriormente, ok? Alguns serviços gratuitos lá da ADJ é podologia, é o encontro com os pacientes, a nutricionista, o atendimento jurídico e o psicológico. É bem legal o trabalho deles. O pessoal da Sprint Total aqui tem contato direto com a diretoria de lá e a gente tem essa missão de divulgar a DJ Diabetes Brasil para todo o público aqui da Zona Norte, para que todas as pessoas fiquem amparadas, né, em relação ao diabetes, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp, a gente também passa o telefone para você do ADJ, mas qualquer coisa também é só entrar no site deles, tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Marca um amigo, marca alguém da família que precisa assistir esse vídeo e entender a importância da mudança de hábitos.